Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É uma bênção para nós, para mim e para vocês, estarmos mais uma vez juntos, reunidos, para falar do amor do Pai, para trazer a palavra do Pai na casa do Pai. Muito obrigada pela tua presença, porque você está conosco. Nós temos que também agradecer ao Senhor por tamanha oportunidade que temos de estar mais uma vez juntos. Nós louvamos a Deus por isso, que é um tempo bom, é um tempo importante, é um tempo agradável que nós vamos passar na presença de Deus, falando da sua santa e bendita palavra, que é tão importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Eu quero convidar você que já está comigo, vocês que já estão comigo, vocês que já estão aí na live, eu quero convidá-los a orar neste momento, para nós começarmos esse momento na presença de Deus. Feche os seus olhos, se você puder, curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento ao trono da graça do nosso Deus, aonde nós vamos estar agora reunidos em oração e também na palavra dele. Senhor Deus, muito obrigada pelo privilégio, pela grande oportunidade que temos de mais uma vez juntos estarmos na tua presença. Nós, Senhor, estamos entrando diante de ti para pedir a tua bênção para a nossa vida, nossa casa e a nossa família. Que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre nós, que seja visível, completa e permanente. Senhor, alcança este lar, alcança o lar desta mulher, alcança o lar deste homem, deste casal, deste jovem, desta moça, alcança este lar agora, aonde essas pessoas estão juntos comigo, ó Deus, louvando e bendizendo o teu nome, e que todos nós ouviremos a tua palavra, e que ela venha encher o nosso coração, ela venha nos sarar, nos curar, nos alimentar nessa noite, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém e amém, graças a Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É um privilégio para nós, como já falei, de termos esta oportunidade, né? Oportunidade é uma coisa sempre boa, né? Oportunidade ou a gente aproveita ou a gente perde. Então nós não podemos perder a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para falar do amor do Pai, para falar da palavra de Deus. Então, nós já temos aqui, né, a Sônia Moraes Abreu, a Terezinha Ribeiro Gasparotto, a Terezinha Valverde, a Matilde da Silva, a Jordana e o Paulino Paz, a Neide Santos, o José Caramano, a Andréia e o Pedro, graças a Deus, a Tati Campos, a Neuci Cunha, a Áurea, graças a Deus. Estamos aqui com a Regina Padre Nosso, com a Daniela Lopes, com a Silvana Frasson, a Maria José Miranda Aragon, a Érica Prado, graças a Deus pela vida dos irmãos, a Emily Josiane Pavanelli, a Kátia Calobrisi, lá de longe, Deus abençoe, lá do Paraná, está conosco, a Elaine Claro Silvestre Claro, graças a Deus, a Rosa Frasson, falei com a Rosa hoje, né, Rosa? Nós nos falamos por telefone, o Reinaldo Roel, Rosilda, o Vanderlei e aí o Camara, graças a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos na casa do Pai, na presença do Pai, graças a Deus. Isso. A Vera Cardoso, a Denise, Terezinha Soares. Deus abençoe grandemente vocês. Vamos à palavra de Deus. Trago um versículo que está no livro de João,
o Evangelho de João, no capítulo 7, nos versículos 37 e 38. Preste bastante atenção, esse versículo sozinho, já é um versículo muito cheio de coisas boas. No último dia, o grande dia da festa, que era a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38. Nesse momento aqui, Jesus estava acabando a festa dos tabernáculos, que demorava alguns dias para ela ser completa. E neste momento aqui, que nós lemos o versículo, Jesus Cristo estava no último dia da festa e Jesus, ele proclamou o seu chamado para o Evangelho. Havia ali naquele lugar muitas pessoas reunidas, e se o convite fosse dado a muitos, haveria a esperança de alguns o aceitarem. Olha que coisa interessante. Nós vemos o versículo que diz: Jesus fazendo um convite. Jesus se levantando e fazendo um convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E vocês sabem que Jesus, ele sempre aproveitou as oportunidades. Jesus nunca ficou calado. E aqui, nesta oportunidade, ele se levanta e faz esse convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque ele viu ali uma centena de pessoas e ele pensou: eu não posso perder essa oportunidade de convidar essas pessoas a virem à minha presença. Então ele fala: quem tem sede, venha a mim e beba. O convite foi dado a todos. E certamente alguém ouviu este convite. Graças a Deus por isso. Não é? A primeira coisa: quem tem sede, venha a mim e beba. Não interessando quem seria dado a esse convite, porque Jesus não está preocupado com isso. Se a pessoa é alta, baixa, rico, pobre, jovem, velho, se a pessoa é presa, se a pessoa é livre, se é um judeu, se é um gentil. A palavra é específica, o convite foi específico para quem tinha sede. O convite até hoje, ele é endereçado, ele tem um alvo, não interessando quem seja. Mas interessando, o alvo é para quem tem sede. Quem é que tem sede? Aquele que reconhece que precisa saciar sua sede física. Esse é aquele que tem sede. Quando a gente tem sede, a gente pede um copo de água, vai na geladeira, pega, vai no filtro, pega e bebe água, porque a gente tem sede. E o espiritual é a mesma coisa. Quem tem sede espiritual tem que ir à fonte das águas, que é Jesus. Ele é a água viva, né? Uma vez a minha mãe teve uma infecção urinária e ela foi ao médico, foi obrigada a ir ao médico. E o médico fez uma pergunta para ela: a senhora toma bastante água? E ela disse: não tenho vontade de tomar água. Doutor, é estranho, eu não tenho sede. E ele disse: aí está o motivo da sua infecção urinária. Tem que tomar água, tem que tomar bastante água. E ela falou para ele: doutor, eu não tenho sede. E ela reclama disso até hoje. Engraçado, eu estava preparando a pregação e lembrei da minha mãe. Ela até hoje fala: eu tomo água forçada, eu não gosto de tomar água, eu não tenho sede. E você sabe, irmãos,
que ela aprendeu a tomar água. Esse médico que descobriu a infecção urinária dela, que era por causa da falta de beber água, ele ensinou para ela que mesmo ela não tendo sede, ela teria que se esforçar para beber água. Parece, irmãos, um exemplo simples, porém é o que acontece com muitos. Muitas pessoas não têm sede de Deus. É por isso que a nossa vida espiritual, é por isso que o próprio Jesus diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E nós temos que nos esforçar para querer Deus, irmãos. Se nós deixarmos a coisa fluir da nossa própria vontade, nós não vamos buscar. Nós não vamos ter essa sede. Isso é visível em muitos lugares, na vida de muitas pessoas. Assim como aquele médico disse para minha mãe: olha, dona Helenice, a senhora tem que se esforçar para tomar água, a senhora tem que se esforçar para beber água, a senhora tem que aprender a beber água. E hoje ela pega e ela fala, aonde ela vai, ela tem uma garrafinha d'água. Eu tomo água porque o doutor me ensinou a tomar água, porque eu não tenho sede. Também fazendo aqui um parênteses, ela só não tem sede física, porque espiritual, graças a Deus, ela é uma mulher de Deus, ela tem bastante sede espiritual. Então, irmãos, o primeiro ensinamento desta palavra: tem que ter sede e tem que se esforçar para beber água. E tem que se esforçar para beber desta água, que é Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse o Senhor. E uma outra coisa importante, que a gente vê logo de cara nesse versículo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Outro fator importantíssimo: crer em Jesus. Tem pessoas até que se esforçam. Tem pessoas até que se esforçam para matar a tua sede espiritual, para matar a sua sede espiritual. Mas na hora de crer no que está se ouvindo, não crê. Coloca um monte de senões ou senão. Ou se for assim, ou se não for daquele jeito, ou se isso, ou se aquilo. Tem pessoas que até se esforçam, até tentam buscar a Deus, até tentam ir ao encontro de Deus, até tentam, se esforçam em caminhar com Deus, mas na hora do crer, é difícil de crer. Tem pessoas que creem em tudo, creem no Buda, creem no galho de arruda atrás da orelha, do pé do coelho pendurado ali não sei aonde, no carro, da ferradura atrás da porta, crê no banho de cachoeira, crê num monte de coisa, no sal grosso, crê na simpatia, mas não crê em Deus. E ó, irmão, vou dizer, tá cheio de gente assim, crê em tanta coisa, mas não crê na fonte, não crê no poder de Deus. Diga misericórdia, porque essas pessoas precisam de misericórdia. Acredito em tantas coisas, mas na hora de acreditar em quem merece crédito, que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o seu Espírito Santo, não crê. E isso é muito ruim. Mas a palavra de Jesus nessa noite, ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, é muito importante para se viver isso, entender o que isso quer dizer. O que quer dizer rios de águas vivas? O que quer dizer, irmãos? Para nós vivermos, para nós termos no nosso interior rios de águas vivas que fluirão,
Nós temos que entender o que é isso. O que é isso? O que você entende sobre isso? Águas vivas. Nós vamos aprender nessa noite. Se você já sabe, graças a Deus, vai só crescer espiritualmente. Se você não sabe, você vai aprender. Águas vivas são as águas de um rio que é corrente. Isso quer dizer águas que não são paradas, águas que não são estagnadas, mas que vêm de uma correnteza. É por isso que chama águas vivas. São águas que não são presas, mas que se deslocam em uma correnteza. E o que uma correnteza faz no rio? Ela renova aquelas águas a cada segundo, pelo fato de não serem águas paradas. E isso gera o quê? Vida. Então a expressão que Jesus traz para nós nesta noite, do seu interior fluirão águas vivas, está nos mostrando o quê? Um rio que tem uma correnteza, que não fica parado, que não fica estagnado e que ele mesmo se alimenta. Que aquelas águas correntes fazem com que aquele rio produza vida. Olha que interessante, irmãos. Do seu interior, aquele que crê em mim. E um senão. Aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirá ou fluirão águas vivas, como um rio que tem uma correnteza. Por exemplo, um lago não é um lugar de águas vivas, pois ele não se abastece de águas correntes. O lago é um lugar de águas paradas. Ele até recebe água da chuva, mas o lago é diferente do rio que tem uma correnteza. São águas paradas, onde é sempre a mesma água. Isso é um lago. Não existe uma fonte de onde ele se abastece ou se renova. Por isso a diferença do lago e do rio. O que acontece, por exemplo, com um rio que é de águas vivas? Ele tem sempre peixe. Ele está sempre abastecendo centenas ou milhares de famílias. Sempre onde há um rio de águas correntes, de águas vivas, tem sempre alguém que fez um vilarejo perto daquele rio. Pode prestar atenção. Você vai ler alguma coisa, um livro, vai assistir um documentário, você vai se lembrar dessa palavra de hoje. Sempre onde há um rio de correnteza, um rio de águas vivas, que não é um lugar parado, ele é um lugar que abastece. Resumindo, o rio de águas vivas tem para si e tem para dar. Ele sempre está em movimento, sempre abastecido e abastecendo, sempre tendo algo novo para oferecer para uma cidade, para um vilarejo, para os pescadores. Você entende agora o que Jesus está nos mostrando, irmãos? O raciocínio aqui, ele é maravilhoso. O raciocínio de Jesus aqui, o exemplo que Jesus dá: quem crê em mim, do seu interior fluirão águas, rios de águas vivas. O raciocínio de Jesus, o exemplo de Jesus é maravilhoso. Ele está dizendo aqui: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus está nos levando a ser pessoas que não param, que não ficam, que não devem ficar estagnadas diante dos reveses da vida, diante dos problemas da vida, diante das dificuldades da vida. Jesus está nos ensinando a ter uma vida dentro de nós, dentro do interior, que flui
ao nosso benefício, para o nosso benefício, e flui em benefício do próximo. Olha que interessante. É do interior dos rios de águas vivas que moram toda espécie de peixes e outras coisas que fazem com que aquele rio tenha vida. O rio mesmo se ajuda a viver, ele mesmo se mantém vivo pelas águas que são correntes, pelas águas que estão sempre se renovando, irmãos. O que Jesus está dizendo para nós? Aquele que crê em mim, quer dizer, que crê em Jesus, que crê nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Diga glória a Deus. Irmãos, é tudo o que nós precisamos dentro de nós, como um rio de águas vivas, que flui vida, que tem saúde, que tem para dar, que tem peixe, que tem outras coisas que compõem um rio, lá nas suas profundezas. Jesus está falando do nosso interior. Diga glória a Deus. Jesus está falando daquilo que tem de vir de dentro para fora. Daquilo, Jesus está falando daquilo que é guardado dentro de nós, que é aquilo que nos abastece. Nós podemos dizer que existem pessoas que são como lagos, são até bonitos de apreciar, tem água em abundância, mas estão presos. Não é um rio de correnteza, estão presos nos seus sentimentos ruins, de tristeza, de dor, de decepção, de perdas. É um lago, mas que não flui. É um lago que de vez em quando tem um peixinho aqui, um peixinho ali, que de vez em quando alguém até coloca um rio, um barco, um jet ski em cima dele e vai ali navegar um pouquinho, mas é só um lago. O que Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão dentro de si, fluirão dentro do seu interior. Digam glória a Deus. E você sabe quando é que o inimigo vence uma pessoa? Quando ele consegue neutralizá-la, quando ele consegue parar aquela pessoa, quando ele consegue fazer de um rio um lago, quando ele consegue fazer uma pessoa pensar que não é mais útil, nem produtivo, quando o inimigo consegue fazer uma pessoa pensar de si mesmo que ele não vale mais nada, nem para si e nem para o próximo, que ele não é mais produtivo, que ele não é mais útil, que ele não vale mais nada. Quando o inimigo consegue fazer isso, a pessoa se acaba numa bebida, num vício qualquer. Eu estava lendo uma estatística de quantos jovens passaram a beber, se tornando alcoólatras, viciados em drogas, viciados em drogas pesadas como crack, nessa pandemia. Por quê? Porque estavam vazios, porque dentro de si não existia um rio de corrente de água viva. Irmãos, isso é muito sério, é muito triste, e Jesus está fazendo um convite para nós. Não seja estagnado, não fique parado, que do seu interior fluam rios de águas vivas. Irmãos, essa luta do inimigo com o Espírito Santo sempre haverá. É uma luta que é vencida pelo poder da fé, que é o que os pastores pregam, que é o que as igrejas pregam. Essa luta, irmão, sempre haverá. É uma luta do inimigo jogando na nossa mente, cuspindo em nós palavras que só para botar para baixo, que nos trazem confusão da mente, que nos trazem revoltas, que nos trazem dúvidas. Essa luta sempre haverá, mas Jesus chega para nós e diz: aquele que crê
águas vivas. Ele terá vida, ele terá renovo, ele terá restauração, diga glória a Deus. Ele terá vida, ele não vai ficar trancado dentro de um lugar, porque mesmo que estejamos vivendo em quarentena hoje, aquele que tem rios de água viva dentro de si, ele mesmo se renova, ele vai ler alguma coisa, ele vai cantar um louvor, ele vai colocar um louvor para ouvir, ele vai ler um bom livro, ele vai ver um documentário bom na televisão, ele não vai se fechar. Esta luta, irmãos, de produzir ou não, esta luta de olhar para dentro de si e ver coisas boas ou não, esse filtro, irmãos, é pela fé. É pela fé na palavra de Deus. Olha que palavra maravilhosa nesta noite. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Digam glória a Deus. É uma luta que é vencida pelo poder da fé em Cristo Jesus e em sua palavra. É claro, irmãos, que uma pessoa que não ouve a palavra, por que o inimigo destrói pessoas? Porque tem pessoas que não sabem se defender, porque não tem a palavra de Deus, não tem fé, não tem esperança. Então o inimigo destrói a mente, destrói as emoções, destrói as oportunidades. Um lago parado é limitado. Ele pode ser até grande, bonito, mas se falando em vida, ele se torna limitado. Pois não existe nele uma água corrente que se renova dia após dia. No seu interior fluirão rios de águas vivas. O que Jesus está falando aqui? Qual é a porta que Jesus está abrindo para mim e para você com esta palavra, querido? Jesus está falando daqueles que são dirigidos, que se deixam dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Daqueles que do seu ventre, do seu interior, corpo, alma e espírito, estão sujeitos à obra do Espírito Santo. Jesus está falando, creiam em mim, porque eu tenho rios de águas vivas para jogar dentro do seu interior. Diga glória a Deus, diga comigo, eu recebo esta palavra. Eu creio em Jesus. Eu creio na palavra que purifica. Eu creio na palavra que renova. Eu creio na palavra que cura. Na palavra que transforma. Como é importante, irmãos, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não está trancada. Ela não está presa. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela é livre. Assim como o rio que flui na sua correnteza, ele é livre. Aonde ele vai passando, vai havendo vida. Porque é um rio que flui, as suas águas, rios de águas vivas. Jesus está dizendo, creiam em mim. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aqueles que acreditam na obra de Deus em suas vidas, diga comigo, eu creio na obra de Deus na minha vida. Eu trago para mim rios de águas vivas para dentro do meu interior. Isso quer dizer o quê? Na minha mente. Quantas pessoas são destruídas, irmãos, pela mentira do inimigo? Quantas pessoas são destruídas porque acreditaram na mentira do inimigo? Mas nós estamos aqui, louvado seja Deus, para acreditar na verdade de Jesus Cristo. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, tome posse dessa palavra. É tempo de tomar posse dessa palavra. As águas vivas, as águas que estão em movimento, a graça e o consolo do Espírito são comparados à água viva, porque são o princípio ativo, vivificadores da nossa vida espiritual. Graça, poder de Deus, consolo,
Graça e consolo produzem boas ações, produzem um coração santo, um coração que crê em Deus. Uma coisa leva a outra. Jesus disse: quem crê em mim, vírgula, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma coisa depende da outra. Eu quero ter rios de águas vivas dentro de mim. Eu quero ser produtivo. Eu quero ter saúde. Na hora da dor eu quero ter força. Eu quero ter garra para lutar na hora difícil. Eu preciso deste rio dentro de mim. Diga glória a Deus. Nós precisamos destas águas vivas, irmãos. Nós precisamos viver esta realidade bíblica que produzem boas ações, e um coração santo será visto em uma vida santificada. O que a palavra de Deus diz? A árvore é conhecida por seus frutos, e a fonte por sua correnteza. Não quero ser um lago apenas bonito, cheio de uma água parada, verde, cheio de fungos. Eu quero ser um rio de uma correnteza forte. Eu quero ter dentro do meu interior rios de águas vivas. Digam glória a Deus. A graça, o consolo, a força, o renovo, a saúde, a alegria, a paz chegam, alcançam os que creem no poder de Jesus. Quem crê em mim. Essa força não chega para nós, que alguém pega ali um copinho d'água, olha aqui um pouquinho de água. Não, irmãos, é uma correnteza. É um rio que flui abundantemente. Digam glória a Deus. Disse Jesus à samaritana: quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber desta água, esta água aqui, ó, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Amém, querido? Diante de tudo isso, diante de tudo que nós ouvimos nesta noite, nós temos o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? O que é o fruto do Espírito? É aquilo que nós nos alimentamos da palavra de Deus. O nosso interior, ele é visitado pelo Espírito de Deus, pelo fruto do Espírito. E ele gera em nós amor. Olha o fruto do Espírito: amor, diga comigo, amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Diante de tudo isso, irmãos, qual será a nossa oração nesta noite? Que tipo de oração eu vou fazer? Ah, Senhor, eu quero ter fé. Senhor, eu quero ter força. Crê em mim. E do teu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Amém, querido? Se nós formos analisar a palavra desta noite, é tudo que nós precisamos. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de tanta gente enferma pelo um vírus, de tantas pessoas perdendo seus queridos por causa de um vírus, de tantas pessoas lutando pela vida, lutando para viver. Irmãos, recebe essa palavra. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu me alimentei de uma forma extraordinária quando eu estava fazendo essa palavra para trazer a vocês nessa noite.
rios de águas vivas fluirão dentro de cada um de nós. Você crê em Jesus? Eu creio que você crê em Jesus. Então, qual é a chance de nós termos um rio de água viva dentro de nós? De nós termos vida se renovando a cada dia, como um rio de correnteza? Todas as chances, 100% de chance. Digam amém. 100% de chance. Vamos orar? Vamos orar, queridos. Faça essa oração junto comigo. Vamos buscar a Deus, irmãos. É tudo que nós precisamos. Porque se tivermos ganhos, nós vamos glorificá-lo. Se tivermos perdas junto com Ele, nós vamos glorificá-lo. Mas se nós tivermos perdas longe dEle, nós vamos deixar a tristeza tomar conta. E isso não devemos fazer. Não devemos dar essa oportunidade para o inimigo. Porque, irmãos, Deus é fiel em todo o tempo. Às vezes eu ouço tantas coisas que me deixam assim, meio confusa no sentido daquilo que as pessoas pensam. Daquilo que as pessoas estão aprendendo o quê? Ah, aquela pessoa saiu da UTI, Deus é fiel. Aquela pessoa saiu do hospital, Deus é fiel. Eu vou perguntar para você, eu não quero confundir ninguém, mas eu quero trazer você a um rio de água viva que é real. E se morre alguém, Deus vai deixar de ser fiel, irmãos? Não. Ele permanecerá fiel. Lá no capítulo 3 de Eclesiastes diz assim, ó: há tempo determinado para todas as coisas. Se um bebê nasce, 1 hora depois ele morre, foi o tempo que ele teve de vida. Foi aquela 1 hora. Se um bebê nasce e vive 120 anos, foi o tempo que ele teve de viver 120 anos. Deus é fiel. Porque a palavra de Deus diz, há tempo determinado para viver, para nascer, para morrer, para trabalhar, para não trabalhar, para abraçar, para deixar de abraçar, para coser, para falar, para ficar quieto. Há tempo determinado, há um tempo. E em todo tempo ele será fiel. Porque ele é um Deus fiel. Amém, querido? Acalma o teu coração. Eu insisto. Domingo eu já falei isso aqui. Selecione o que você está ouvindo, o que você está lendo. Não é tempo de ficar ouvindo qualquer coisa. Não é tempo de passar qualquer coisa. Tem muita gente sofrendo. Olha, eu vivi assim. Estou vivendo assim. Muito seletiva. Por isso eu estou transmitindo isso para vocês. Eu estou transmitindo. Seja seletivo. O que é ser seletivo? Não engole qualquer coisa. Não acredite em qualquer coisa. Aquilo que tiver que ser, que é real, vai ser. Eu até estava brincando, mandei uma mensagem outro dia para uma pessoa aqui da igreja. Eu falei para ela, eu já aprendi a fazer casa da árvore, já aprendi a fazer bolo sem farinha, eu já aprendi a cozinhar, já aprendi a fazer churrasco, já aprendi a costurar. Só estou vendo isso agora. Já aprendi a fazer teleférico para andar no meio das árvores. Eu já aprendi que a salamandra, uma espécie de salamandra, do dia que ela nasce até o dia que ela morre, ela tem a condição de ter 1000 filhotes. Eu fui contar para os meus filhos isso, eles falaram, mãe, haja salamandra, hein? Que cada salamandra que nasce vai dar fruto de 1000 filhotes, vai ter um mundo de salamandra. Mas eu vi, eu aprendi. Estou fazendo aqui uma observação para descontrair um pouco. Eu aprendi tantas coisas. Mas eu não estou vendo quem está morrendo, quem está no respirador, quem está sofrendo. Sabe por quê, irmãos?
não faz bem para mim. Quando a gente sabe que tem um irmão, uma irmã querida, a gente intensifica na oração. Não estou dizendo que nós não temos que nos ajudar. Pelo contrário, há um exército aqui dessa igreja orando pelos nossos queridos que estão precisando. E sempre vai ter. Mas muita informação. Às vezes é fake news. Às vezes é aquela criança ali, numa UTI, cheia de aparelhos. A imagem já faz mal. Aquele bebezinho, aquela pessoa. Não é verdade, irmãos? Eu quero saber de coisas boas. Eu quero ouvir de que rios de águas vivas fluem do interior daquele que crê em Jesus. Mas pastora, a gente precisa ficar sabendo. Mas pastora, a gente precisa para orar, a gente precisa ficar sabendo. Sim, irmão. Sim. Mas existe uma medida. Amém, querido? Existe uma medida para não trazer tanta tristeza, tanto desgosto. Amém, querido? Curva a sua cabeça. Faça comigo essa prece agora. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento. Eu quero que rios de águas vivas fluam no meu interior. Que nada nem ninguém, situações ou provações venham me limitar. Venham me fazer parar na minha conduta de fé. Eu quero navegar neste rio de águas vivas, águas correntes, águas que curam, que saram, que limpam. Eu quero fluir neste rio que gera vida, rios de águas vivas, um rio de águas correntes que fluem. Eu quero ter no meu interior essas águas que fluem e geram vida e abastecem outras pessoas. Que o meu interior seja visitado neste momento pelo Teu Espírito Santo para gerar em mim amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que são o fruto do Espírito Santo. Que no meu interior, que o meu interior seja visitado, que eu permita ser acolhido pelo fruto do Espírito, cada um desse fruto. Quero aprender a viver segundo esta correnteza espiritual. Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor, como eu preciso da Tua presença, da Tua força, da Tua coragem em mim, para atravessar desertos e vales. Dá-me, Senhor, sempre da Tua palavra que me alimenta, e sempre da Tua presença que me fortalece, para eu enfrentar os dias bons e os dias maus, para eu saber viver em equilíbrio nos momentos ruins e nos momentos bons, porque nós sabemos que existem pessoas que nos momentos bons saem da Sua presença. Eu não quero. Eu quero viver este equilíbrio do bom ao ruim, do difícil ao fácil. Eu quero viver nessa temperança, nesse equilíbrio, que é a presença do Teu Espírito Santo em mim. Que do meu interior flua rios de águas vivas, hoje, amanhã e sempre. Senhor, agora eu oro para cada casa, para cada família que nesta casa, que abriu hoje a sua porta para ouvir esta palavra, que nesta casa, nesta família, haja a correnteza deste rio, para que os mantenham unidos e vivos, saudáveis e abundância de alimento. Em nome de Jesus,
é o que eu te peço. Em nome de Jesus é o que eu te agradeço por ouvir e responder a nossa oração. Senhor, visita-nos agora com essas águas cristalinas. Visita-nos nesta hora, o nosso interior, para que tenhamos o fluir do Teu Espírito em nós, que é tudo que nós precisamos para passarmos estes dias maus. Visita aquele irmão, aquela irmã que tem um parente, este homem que tem a sua esposa lá no respirador neste momento, que tem a sua filha, a esta mulher que tem o seu marido, talvez um filho que tem a mãe ou um pai. Visita agora, Senhor, lá naquela UTI da Santa Casa, nos lugares onde tem um lugar preparado para acolher aqueles que estão enfermos, nos hospitais desta cidade. Entra agora com esta correnteza, com este rio de águas vivas, para fluir dentro deles vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para nos dar saúde. Que esta corrente de águas vivas, este rio de águas vivas, possa adentrar agora em cada casa que há necessidade, aonde tiver um enfermo, seja do Covid ou não. Restaura esta família. Há famílias inteiras que estão dentro de casa em quarentena. Restaura esta família, que o tempo passe rápido para que a saúde volte. Ó Deus, todo espírito de infecção física, do mal espiritual, do pensamento ruim, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que tenhamos todos uma noite tranquila, de um sono reparador, na Tua presença, sendo guardados por Ti. A Tua palavra nos ensina que o Teu anjo acampa-se ao nosso redor para nos guardar. Guarda as nossas vidas, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, digam amém e amém. Amém? Para terminar a palavra desta noite, Salmo 46, versículos 4 e 5. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo do tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio dela, nunca será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém, queridos? O Senhor é conosco. Diga comigo: o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Guarde esta palavra no teu coração. Que este rio possa fluir dentro de cada um de nós. E que possamos ter vida. Em nome de Jesus. Digam amém e amém. Graças a Deus. Eu quero convidá-los a estarem conosco domingo, mais uma vez juntos pela fé, ouvindo a palavra de Deus, domingo às 19 horas, para o nosso culto online. Amém? Deus abençoe, paz seja convosco.